abrir as nossas Bíblias para a leitura, que vai ser a base da mensagem desta manhã. Apocalipse, capítulo 12. Vamos ler apenas 5 versículos deste capítulo. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se um outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. O seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Vamos ler também o versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já havia lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Deus abençoe a palavra que acabamos de ler em nossos corações. Vamos orar. Ó Deus, mais uma vez pedimos auxílio para este momento em que a tua mensagem vai entrar nos lares através da internet. Tu prepare os corações ouvintes, não só lá nos lares, como aqui também nesse santuário. Teu nome seja glorificado, que esta palavra possa encontrar guarida nos corações. É o que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmão. Como só acontecer todos os finais de ano, as pessoas comemoram o Natal, o nascimento de Jesus. O mundo ocidental comemora o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, sendo esta a maior festa da cristandade. Fala-se muito em beber, comer e divertir-se. Fala-se também em dar e receber presentes, em receber parentes e amigos em casa ou visitá-los. Todos usam a mesma expressão, Feliz Natal. Mas afinal, o que vem a ser o Natal? De acordo com Aurélio Buarque de Holanda, Natal, do latim natale, é relativo ao nascimento, é o lugar onde ocorreu o nascimento de alguém, conhecido o lugar como terra natal. Casimiro de Abreu, em um de seus poemas, assim se expressa: ó, que saudades tamanhas das montanhas daqueles campos natais. Natal é o dia do nascimento. No caso específico, é o dia em que se comemora o nascimento de Cristo, em que escolheu-se voluntariamente o dia 25 de dezembro. Natal pode ser considerado sob o prisma de pelo menos 3 vertentes distintas: a vertente histórica, a vertente sociológica e a vertente teológica ou escatológica. Olhando pelo prisma da vertente histórica, ela nos mostra nos registros bíblicos todos os preparativos para o Natal de Jesus. Primeiro, a formação do casal escolhido para ser seus genitores. A narrativa de Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 27, nós lemos
que Deus escolheu a família para dela provier o nascimento de Jesus Cristo. Segundo lugar, como preparativo para o Natal, a visitação do anjo Gabriel a Maria, avisando-a de que ela fora escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, que sua concepção se daria por obra do Espírito Santo. Então Deus escolheu a dedo aquela mulher que seria a mãe de Jesus. Tudo isso é um preparativo para o Natal. Terceiro lugar, o aviso a José para não duvidar da reputação da sua noiva. Como todos nós sabemos, José estava prestes a abandoná-la por quando ele pensou nas consequências vexatórias da situação em que a sua noiva estaria exposta diante das pessoas. Quarto lugar, o alistamento obrigatório a todos os cidadãos judeus a se alistarem em sua terra de nascimento, ou seja, sua terra natal, consoante Lucas capítulo 2, porque a profecia de Miqueias dizia que o Salvador nasceria na cidade de Belém da Judéia. Todos estes fatos foram registrados nos anais da história, para que todos crescem que Jesus verdadeiramente existiu como homem e que o seu nascimento foi um fato verdadeiro, real, comprovado por testemunhas que viviam naquela época. Nascimento de Jesus, para os que esposam esta corrente histórica, é um divisor da história, antes e depois de Cristo. Também é um divisor de experiências humanas, queda e elevação de muitos. E finalmente é um divisor do futuro, pedra de tropeço para uns e porta de salvação para outros. Romanos capítulo 9, versículo 33, e Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Para essa vertente, Natal é festa histórica e espiritual, comemorada uma só vez, de acordo com os registros bíblicos. Segunda vertente, a social, enaltece o lado social do Natal, a maneira como a sociedade, em diferenciadas culturas e diferentes épocas, vivenciaram e vivenciam até hoje esta data de 25 de dezembro como sendo o aniversário do nascimento de Jesus. Predomina nesta corrente o culto ao Deus Baco, o Deus do vinho e a filosofia de Epicuro, que enfatiza que o prazer é o sumo bem. Socialmente, a festa da família, onde as pessoas se reúnem, se alegram uns com os outros. Interessante frisar que às vezes filhos passam uma eternidade sem comunicar com os pais. Vivem como se os pais não existissem. Mas nesse dia 25 de dezembro, eles fazem questão de estar ali junto com os pais, comemorando aquela data. Como foi dito aqui, Natal é todos os dias. E todos os dias nós precisamos ter esse entendimento de que Jesus está nascendo todo dia no coração de alguém. Um dia nasceu no nosso coração, permanece até hoje. Glória a Deus por isso. Mas a ótica social vê como uma necessidade de estar abraçando e beijando. Eu até comparo essa data com um funeral. As pessoas passam o ano inteiro, ou passam anos a fio, para dar presentes, para abraçar, beijar.
E quando a pessoa está morta, vai levar flores, onde a pessoa não pode mais aspirar aquele perfume, não pode contemplar mais aquele gesto de carinho, não é verdade? Então, irmãos, cada filho, cada pessoa da família, já que a festa social é considerada como a festa da família, deve olhar para esse prisma de estar presente todos os anos, não apenas um dia. A festa comemorativa ao nascimento de Jesus, ou por ocasião da morte de Cristo. É isso que nós procuramos enfatizar no período do Natal social, que se restringe ao momento de prazer em estar junto com a família carnal. Terceira vertente é o Natal escatológico ou teológico, que aponta como a plenitude dos tempos, o cumprimento da voz profética relativa ao Messias e o cuidado de Deus em evitar que Satanás cometesse uma tragédia contra a humanidade, vindo assassinar o menino em sua infância. Para quem adota essa linha de pensamento, Natal é muito mais que um contexto. É muito mais que um contexto histórico. É muito mais ainda que uma realidade social, psicológica. Natal, irmãos, para esta corrente, é um ato de fé, que foi preconizado pelo profeta Isaías em pelo menos duas profecias claras das Escrituras. Isaías capítulo 7, versículo 14, diz o seguinte: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, será seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E Isaías capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A reprise desse nascimento foi passado a João, que registrou no capítulo 12 de Apocalipse o conflito entre a soberania de Deus em Jesus Cristo e a pretensa soberania de Satanás ao longo da história, atuando em vários segmentos, tentando impedir o plano de Deus através de Jesus Cristo para a salvação da humanidade. Irmãos, João viu no céu dois sinais que para ele se constituía num fenômeno extraordinário. Primeiro, uma mulher vestida com o resplendor do céu, com os pés sobre a lua, coroada com 12 estrelas. E essa mulher estava grávida. Percebe-se que esta não é uma mulher real, mas um símbolo com o qual João quer dizer alguma coisa. Segundo sinal, um dragão vermelho que ele mesmo explica como sendo símbolo para a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Capítulo 12, versículo 9. A palavra diabo significa difamador, caluniador. E a palavra Satanás significa adversário, acusador. Na visão de João, o dragão tinha 7 cabeças, que simbolizavam sua grande sabedoria. Cada cabeça tinha 10 chifres, símbolo de grande força e poder. Nota, percebe-se que João não está falando de um animal real também, como muita gente pensa, mas está apresentando um quadro simbólico do grande poder
de Satanás, enfatizado pelo seu tamanho gigantesco e a destruição que ele provoca. A visão de João apresenta três personagens: a mulher, o filho da mulher e o dragão. O texto diz que é um filho varão e ele governará todas as nações com vara de ferro. Apocalipse capítulo 12, versículo 5. Na carta da igreja de Tiatira, é dito que o vencedor receberá poder de Jesus para governar as nações com vara de ferro. Apocalipse capítulo 2, versículo 26 a 27. E no capítulo 19 do mesmo livro de Apocalipse, verso 15, diz que a boca de Jesus, da boca dele saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Conclui-se, pois, que o filho da mulher é Jesus. Não tem dúvida alguma nesta visão, já identificamos o dragão, Jesus. Já sabemos. Mas, e a mulher? Resta identificar a quem se refere o símbolo da mulher. O que a mulher representa? Observando o texto, fica-se sabendo que a mulher é mãe de Jesus. Apocalipse, capítulo 12, versículos 2 a 5. Ou seja, mãe do Messias prometido. A primeira suposição é de que ela seria Maria. No entanto, fica evidente que a mulher não é humana. Por isso, não se pode identificá-la como uma personagem histórica. A perseguição que o dragão faz à mulher nos leva a imaginar que a mulher possa ser a igreja cristã, certo? Errado. Pois Cristo não nasceu da igreja, e sim a igreja nasceu de Cristo. Então, se a mulher não pode ser Maria, não pode ser a igreja cristã, quem é essa mulher? Analisando o Velho Testamento, vamos encontrar Israel sendo tratado como mulher, a noiva, ou esposa de Deus. Isaías capítulo 54, versículo 5, Jeremias capítulo 3, versículos 6 a 10, Oséias capítulo 2, versos 19 a 20, e muitas outras passagens corroboram essa ideia. Acontece que no Novo Testamento a igreja também é tratada como mulher. Ela é noiva de Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 23, 25 a 27. Ela é esposa do Cordeiro. Apocalipse capítulo 18, versículo 7. Ora, irmãos, essa imagem de Israel e da igreja como mulher leva a pensar no povo de Deus como um todo, ou seja, a comunidade messiânica da qual nasceu o Messias. Depois, aquela que teve sua origem no próprio Messias, a igreja. Logo, irmãos, a mulher representa o povo de Deus, tanto da velha quanto da nova aliança, ou seja, o Israel espiritual de Deus. Jesus nasceu desse Israel espiritual de Deus. Bem, agora que os personagens da visão foram identificados, fica a pergunta: quais seriam os eventos daquela visão que João teve? É simples. Quando o menino nasce, é Natal. O menino nasceu da mulher, é Natal. O dragão está preparado para tragar a criança, para destruí-la. Mas o menino é arrebatado, ou seja, Deus o protegeu do poder hostil do diabo. Essa cena se desenrola da seguinte forma: primeiro, José
avisado em sonhos, foge para o Egito, Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 13 a 15. Essa fuga para o Egito é o cumprimento da profecia de Oséias, capítulo 11, versículo 1, que diz: quando Israel era menino, eu o amei, do Egito chamei o meu filho. O Natal, na visão de João, é proteção de Deus ao filho, para Satanás não atrapalhar o plano da salvação da humanidade. Esse plano foi apresentado aos homens no jardim do Éden, por ocasião da queda de Adão, assim transcrito: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. A semente da mulher, ou seja, Jesus, feriu a cabeça da serpente ao morrer na cruz, sem pecado. Observem que o diabo tentou matar a Jesus após seu nascimento. Não conseguiu. Tentou desviar Jesus da cruz na tentação do deserto, registrada por Mateus, no capítulo 4. Também não conseguiu, tendo sido frustradas suas tentativas anteriores. Agora ele parte pesado para cima dos demais filhos da mulher, que é a igreja, tentando prostituí-la, induzindo-a a praticar a idolatria, costumes do mundo pagão. O Natal é uma festa própria para Satanás enganar os povos e levar os crentes a sutilmente se afastarem de Deus. De acordo com a Enciclopédia Católica, edição 1911, a festa de Natal não estava incluída entre as primeiras festividades da igreja. Indícios dela são provenientes do Egito e outros povos orientais, cujos costumes pagãos se relacionavam com essa festa. Segundo alguns estudiosos, o Natal é uma das principais tradições do sistema corrupto chamado Babilônia, fundado por Nimrod, neto de Cão, filho de Noé. O nome Nimrod se deriva da palavra Marad, que significa rebelar. Nimrod foi poderoso caçador contra Deus, Gênesis capítulo 10, versículo 9. Construiu a Torre de Babel com o objetivo de formar um povo isolado, de adquirir fama eterna, de tocar os céus, adorar os astros. Consoante a Bíblia, Babilônia é um sistema organizado de impérios, governos humanos, de explorações econômicas e de todas as formas de idolatria e também de ocultismo. Nimrod era tão perverso que dizem que ele casou-se com a própria mãe, chamada Semiramis. Depois de prematuramente morto, sua mãe, Semiramis, que se tornou esposa, propagou a perversa doutrina da reencarnação de Nimrod em seu filho Tamuz. Ela declarou que em cada aniversário do seu Natal, ou seja, cada aniversário daquele menino Tamuz, Nimrod desejaria, ou seja, Nimrod, que se reencarnara no filho, desejaria presentes em uma árvore. A data do seu nascimento era justamente 25 de dezembro. Semiramis se converteu na rainha do céu e Nimrod, sob diversos nomes, se tornou o falso Messias, filho de Baal, o Deus Sol. No Egito sempre se creu que o filho de Ísis, nome egípcio da rainha do céu, nasceu no dia 25 de dezembro. Os pagãos em todo o mundo já celebravam esta data séculos antes do nascimento de Cristo. No mundo ocidental, em Roma,
No dia 17 a 24 de dezembro se comemorava a Saturnália e a Brumália, no dia 25 de dezembro, em homenagem ao Deus Sol. Na Bíblia não existe nenhuma ordem, nem nesta data ou outra, para se comemorar o nascimento de Cristo. Orígenes, um dos chamados pais da igreja, disse: não vemos nas Escrituras ninguém que haja celebrado uma festa ou um grande banquete no dia do seu natalício. Somente pagãos, como o faraó Herodes, fizeram. Autoridades históricas demonstram que durante os 3 primeiros séculos da nossa era, os cristãos não celebravam o Natal. Essa festa só começou a ser introduzida após o início da formação daquele sistema, conhecido hoje como a Igreja Católica no século IV. Somente no V século foi oficialmente ordenada a celebração do Natal para sempre como festa cristã, no mesmo dia da secular festa pagã romana, conhecida como Brumália, em 25 de dezembro. Portanto, o Natal pode ser visto de duas maneiras. Primeiro, como festa de origem pagã, criada pelo diabo, ligada aos prazeres da carne e aos bens materiais, ou como festa puramente espiritual de grande alegria, comunicada com boas novas de salvação pelos anjos aos pastores em Belém, com o nascimento do Salvador da humanidade. Qual o Natal que você vai escolher? O Natal da sociedade, do mundo, ou o Natal de Jesus Cristo? Quem vai ser homenageado neste dia? Você, seus parentes ou Jesus? Onde você estará neste dia? Em casa com os parentes e amigos? Ou na igreja com os cristãos, com Cristo? O Natal para os anjos era louvor e adoração a Deus. O Natal para os pastores de Belém era comunicar as boas novas de grande alegria. O Natal para os magos do Oriente era presentear Jesus. E o seu Natal é o quê? Para finalizar, um homem da cidade e outro do campo caminhavam um certo dia por uma estrada rural. Escuta, ouviste este ruído? Perguntou ao seu companheiro, o homem da cidade. E quando o outro respondeu negativamente, explicou que o barulho era de uma moeda que havia caído no chão. Depois de algum tempo, o homem do campo perguntou ao citadino, homem da cidade: escuta, estás ouvindo isso? Quando seu amigo replicou que não, ele esclareceu que era um avioso canto de uma árvore, de um pássaro. Destarte, os dois homens ouviram que estavam acostumados a ouvir. De certo modo, o Natal é assim. Alguns ouvem o ruído dos brinquedos de corda ou eletrônicos, o tilintar das taças de vinho, as cordiais saudações, boas festas, Feliz Natal, em meio a um alarido de vozes, um som estridente de uma música alucinante, tudo relacionado e celebrado ao Natal. Mas, se escutarmos atentamente, talvez ouçamos a voz de Deus, porque este é o dia que Ele escolheu para falar aos homens por intermédio de Jesus. Como diz o autor da carta aos Hebreus, havendo Deus antigamente falado muitas vezes aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Coube ao anjo anunciar o maior acontecimento que ocorreu no planeta Terra. O maior acontecimento foi o Natal de Jesus.
Disse o anjo aos pastores que estavam no campo apacentando o seu rebanho: eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. Lucas capítulo 2, versículos 10 a 12. Que notícia bombástica! Se fosse hoje, todos os jornais, telejornais, veículos de comunicação estariam em Belém fazendo a cobertura deste evento grandioso, extraordinário. Para coroar a importância de tal evento, Deus escolheu os melhores músicos e os melhores coristas dos céus para cantar glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Que Deus nos abençoe, possamos entender qual o Natal verdadeiro, histórico, social ou espiritual, teológico. Que Deus assim ilumine a mente de cada um e que possa refletir, fazer uma reflexão sobre esta mensagem ouvida nesta manhã.